Fala galera, chegamos aqui com mais um TV Couto. Finalmente temos alguma coisa para comemorar, resultados positivos. Fizemos 3 pontos, né, contra o Cruzeiro, 1 contra o Vasco, um pontinho suado, poderiam ter sido 3, mas tudo bem. Opa, peraí. Ih, ô Rogério. Alô? Rogério? Quer falar com quem? Não se encontra. Quer falar com você. Meu presidente. Não, melhorou, pô. Um pouquinho, né? Vai ter ganhado esporte. Não tá bom ainda. Beleza, então. Alô, Rede Globo! Roda a vinheta. Pessoal, o Coritiba teve uma semaninha meio atípica aí, né? Ganhamos, empatamos fora, fazia tempo que a gente não tinha uma semana tão positiva aí, 2 jogos complicados e fizemos aí 4 pontos. Ainda estamos ali na penúltima colocação, situação complicada, mas está um pouco mais embolado do que estava antes desses 2 jogos, né? O que vocês avaliam da nossa situação? É bem difícil, né? Acho que agora nós começamos a respirar por aparelhos, né? O estado era crítico. E agora já estamos nos aparelhos e perto de sair desses aparelhos e ir para UTI normal, digamos assim. Mas eu avalio da seguinte forma: a nossa situação estava tão complicada que nós fizemos 4 pontos, Nath, nos últimos 2 jogos. Ganhamos do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil desse ano, e empatamos contra o Vasco no Maracanã, com 30 mil pessoas. O jogo que era difícil, o Vasco está almejando Libertadores da América. Vinha embalado, né? Já vinha com 3 vitórias seguidas antes de jogar com o Curitiba. E mesmo assim, fazendo 4 pontos, nós não deixamos a vice-lanterna, Nath. Então, para você ver como a nossa situação estava complicada, e isso mostra que nós precisamos pontuar. Nós precisamos pontuar muito ainda para conseguir sair dessa situação. Eu encaro assim que o principal do Coxa é pontuar nesses jogos diretos, né, que a gente vai ter muito agora. O próximo já é um confronto direto, né, contra o Sport. Eu considerei assim bem positivo esses 4 pontos, porque assim, se fosse depender do desempenho do time, eu acho que esses 4 pontos não teriam acontecido. Foi horroroso o jogo contra o Vasco, assim, a gente tava assistindo... de horrores, né? Os Nossa, 2 times, né? Foi, assim, um dos primeiros tempos mais horríveis que eu já assisti na minha vida. Os 2 times não estavam jogando nada, sabe? Até fiquei me perguntando, mas esse é o time do Vasco que tá tão embalado? Os 2 gols, um gol contra do Galdesani no primeiro tempo e o nosso gol desviou no Breno. Pois é, só assim pra sair gol. Só assim pra sair gol, né? Então você vê como o jogo realmente estava muito ruim. No final ainda ele foi expulso, o Breno. Sim. Tivemos uma chance com o Henrique Almeida. Tá de cabeça quente o Breno. Né? Xingou o juiz, foi expulso. E aí tivemos uma chance ali, tudo bem, mas um pontinho acho que valeu contra o Vasco. Valeu, eu acho valeu que bastante. Na nossa situação atual, o Curitiba não vem jogando bem há muito tempo. O que importa agora, nessa altura do campeonato, é pontuar. Seja empurrando a bola de qualquer jeito, desviando, com gol contra. O Curitiba precisa pontuar. Nada mais do que isso. Bom futebol vai ser difícil a gente ver nessa reta final do Curitiba. Então vai ter que ser na superação, vai ter que ser na raça, na entrega, e o Coritiba vai ter que ir do jeito que der e pontuar, porque é o que a gente precisa fazer agora. Esses 2 últimos resultados eu avalio como muito, muito bons, acima da média, porque um jogo que a gente tinha em casa era um jogo dificílimo, a gente fez os 3 pontos, fez o dever de casa, a gente foi lá no Rio de Janeiro, tirou 2 pontos do Vasco, né? Conseguimos fazer um pontinho lá. Eu acho que está de muito bom tamanho por ser um jogo fora de casa. E agora a gente tem 3 confrontos de 200 pontos, né? Então, esses jogos aí que eu comecei a falar, né? A gente vai ter Avaí, Ponte e São Paulo, que são bem diretos dentro do Couto Pereira. Então... Não, Fluminense. Não, Fluminense é fora. Fora, mas é o jogo depois do Avaí. Não, sim, mas é porque agora tá direto. Entendi. Eu acho que chega no São Paulo já não sendo direto. Mas... a gente espera que não seja, que chegue no São Paulo já não seja direto, porque se o São Paulo tiver já com 45, 46 pontos... já bem mais tranquilo. Eu entendi agora. Ponte, São Paulo e Avaí em casa são jogos que são diretos, né? Esses jogos a gente tem que fazer 9 pontos. Sim. E de tentar beliscar, quem sabe, de repente, um empate contra o Fluminense. Eu acho, a gente vai ter o Flamengo em casa... E vai ser na semana do Sul-Americana. Então o Flamengo não vai vir titular, né? Não tem amistoso da seleção? Acho que o Diego talvez jogue
Não sei como é que tá a situação. Eu vi a notícia de que o Diego e o Guerreiro não iriam. O Guerreiro porque vai jogar a repescagem da Copa. Muito bom isso. E não vai jogar contra o Coxa. Obrigada, seleção. Então o Peru foi pra Cada repescagem. ajudinha nessa hora é muito importante. E ele o Trauco, né? O Trauco é peruano também, né? Faz pergunta difícil, cara. Ele é peruano, então. Não, uma pergunta dessa, né? Então, também é um jogador titular do Flamengo, então Mas o foco agora é o jogo contra o Sport, né? Que é o principal. Eu avalio que o jogo contra o Sport, um empate não é mau resultado na Ilha do Retiro. Pra mim, um empate é goleada na Ilha do Retiro. O que nós vamos poder é perder lá. Exatamente, porque o Sport tá a 3 pontos do Coritiba. O Coritiba tem 2 jogos em casa depois desses 2 jogos fora. Uhum. Então, se a gente faz um ponto contra o Sport, a gente mantém essa diferença de 3 pontos Sim. e pega 2 jogos em casa. Então, eu acho que um empate contra o Sport lá segura o Sport e é goleada pro Coritiba. Uma vitória, então, é pra ir pro Batel comemorar. Agora, se perde pro Sport, o Sport tem 6 pontos do Coritiba e... Daí já o Sport já descola daquela parte de baixo e é um time que já não... Já fica bem complicada a situação pro Sport. Aí começa a sobrar, né, menos adversários. Daí a nossa briga vai ser só contra o Vitória ali. Bom, eu espero que os jogadores queiram muito entrar em campo, querendo revidar aquele 3-0 do Sport aqui, que foi vergonhoso aquilo ali, foi 3-0 pro Sport dentro do Couto Pereira. Foi um dos dias assim que eu saí do estádio sem acreditar no que tinha acontecido. Então tem que ir com o pensamento de que é possível ganhar. Ganhamos ano passado com o gol do Amaral. Vai que repete a dose lá e a gente ganha do Sport. O Coxa tem dessas assim de ganhar jogos que todo mundo acha que não vai ganhar e etc. O Cruzeiro foi um exemplo. Sim, a galera já estava desacreditada, já foi lá e ganhou. Eu acho que o jogo contra o Grêmio que nós perdemos foi um jogo parecido contra o Cruzeiro, porque a gente já tinha até debatido no último programa, se o Erling fizesse aquele gol, né, contra que deu na trave e tudo mais, talvez teria dado 1-0. Eu até acho que por jogo, comparando um contra o outro, o Curitiba merecia mais ter ganho contra o Grêmio do que contra o Cruzeiro, na minha opinião. Não sei se vocês concordam ou não, jogou melhor contra o Grêmio. Mas futebol é bola na rede, né? Nem que seja gol contra. E detalhe, o Diogo Barbosa, né, o lateral esquerdo do Cruzeiro, nunca tinha feito nenhum gol pelo Curitiba. Fez um gol contra. Obrigada. Nos ajudou. Uma hora a gente tinha que fazer um gol todos aqueles salários pagos. Foi muito ruim mesmo. Honrou a camisa do Curitiba mesmo. Então ajudou a gente. E aquela coisa. 3 jogos que estão pesando muito na conta do Curitiba para o Coxa estar nessa situação hoje, por isso que nós vamos ter que buscar os pontos adoidados. Vitória, Botafogo e Grêmio. Essas 3 derrotas, não sei se vocês concordam ou não, mas está pesando muito. Porque se o Curitiba tivesse empatado com o Vitória estava com 2 pontos a menos, estava dentro da zona de rebaixamento, a gente teria 1 ponto a mais. Vamos supor que tivesse empatado com o Botafogo e ganhando o Grêmio. O Curitiba estava com 5 pontos, 37, tinha jogado Vitória lá para trás, então... Esse é o problema, né? Voltando naquilo que a gente falou no começo do programa, fizemos 4 pontos, mas ainda estamos na vice-lanterna. Por isso que esses 3 próximos jogos são importantíssimos, são jogos com confronto direto, então a gente tem que fazer a lição de casa aí para conseguir sair dessa situação. Galera, você já conhece o nosso parceiro Clínica Anjos da Guarda, então se você precisa lá daquele acompanhamento lá para uma pessoa idosa, né, um tratamento pós-operatório, ou para uma criança, seu filho, a gente leva os bonequinhos lá para eles brincarem. O pessoal da Clínica Anjos da Guarda faz um trabalho muito legal de home care, então você pode entrar em contato com eles aqui lá, que eles vão fazer um plano personalizado para vocês. E tivemos aí, né, a nossa grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Não conquistamos o título, mas eu acho que a lição que deve ficar muito maior do que uma taça, muito maior do que tudo que possa representar um título, porque base não foi feita para ganhar títulos, base foi feita para revelar jogador, e eu acho que o Coritiba tem muito a ganhar com essa base atual. O que você acha, Cleice? Concordo. Até coloquei no Twitter esses dias que título na base é perfumaria, né? O grande título, a grande conquista de uma categoria de base é servir jogador profissional, é revelar talentos, né? E isso você não consegue com títulos. O título, você pode ter uma equipe mediana, muito bem organizada, que você vai lá e ganha um título e você não tenha um valor individual que se sobressai. Então, muito mais do que ganhar títulos, a categoria de base serve para revelar e formar atletas.
Então é isso que a gente tem que buscar. E outra coisa, o título do Coritiba foi decidido nos pênaltis ali, é coisa de detalhe. Então o ganhar ou perder aquela final foi uma linha muito próxima e acabou dando Cruzeiro. Isso não tira o mérito de maneira alguma da campanha que os meninos fizeram aí. Fizeram uma campanha excepcional no Campeonato Brasileiro aí, foram realmente destaques, né, da competição. Então não é essa perda de título que vai tirar o mérito do trabalho deles e muito menos a qualidade dos jogadores que a gente tem. Então a gente precisa saber valorizar um pouco mais o nosso material e saber que está faltando. Você vê a torcida criticando o jogador, queimando o jogador porque perdeu o pênalti. A gente postou na nossa página, né, notícias, tal, coisa, e gente comentando assim, de que vale, que não sei o que, porque não ganhou, sabe? Tente ver as coisas de uma forma diferente, sabe? Eu vi gente comparando essa final com uma final de Copa do Brasil, do time profissional, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E falar assim, acho que a gente postou algo falando do Mosquito, e eu li alguns comentários assim, tipo, o que adianta ser o melhor do time se perde um pênalti na final? Então, quer dizer, você vai pegar toda a qualidade de um menino ali e você vai colocar ali só como uma perda de pênalti ali numa final? Então é só isso que ele representa. E foram quase todos os atletas que bateram os pênaltis. Então chega nos últimos ali, que erraram, nem estavam, né? Alguém ia ter que perder. Alguém ia perder. Se não fosse o do Curitiba, ia ser o do... E aí é também questão de sorte, porque o Carvalho, depois que ele bateu o do Romércio, ele acertou. Então se inverte ali. Se o Carvalho batesse antes do que o Romércio, vai que o Carvalho converte o pênalti e aí o Coxa era campeão. Então é questão de, né, é muito condenável você colocar a culpa na pesada de 19, 20 anos, entendeu? Um grupo de jovens querer, como a Nath bem frisou, você fazer um paralelo com um time profissional, um time que tem jogadores de 30 anos, jogadores que já participaram de outras decisões. Eles são atletas em formação, quer dizer, base para você tirar o melhor do que o jogador tem, para você testar. Enfim, eu acho que até é bem útil o Coritiba começar a usar muito mais a base no campeonato estadual. Sim. Deveria, né? Porque eu acho que erguer taça estadual é legal e tudo mais, mas eu acho que o mais legal seria a gente revelar jogador que nos ajudasse na competição mais importante do ano, que é o Campeonato Copa Brasileiro. Do Brasil. E é o campeonato que a gente tem para testar, né? Você bota a piazada aí, são bons testes, porque são times cascudos no Campeonato Paranense, né? Então é uma dificuldade muito maior do que eles enfrentam nos jogos de categoria de base e é uma excelente escola, uma excelente formação para eles, pro desenvolvimento como atleta deles, eles participarem desse Campeonato Paranaense. Então a gente precisa parar de usar jogador da base só quando a água bate na bunda, né, por assim dizer. A hora que já não tem mais o que fazer, aí bota os meninos lá para ver se resolve alguma coisa. Então vamos começar a preparar os meninos, começar a dar oportunidade para desenvolver o futebol deles e que a gente consiga aproveitar muito mais os talentos que a gente tem na base e que não são poucos. Pessoal, então finalizando o programa 23, né, chegamos na parte final. Eu vou mandar 2 abraços. Eu vou mandar um abraço para um amigo nosso, o Tato Gravena, que estava lá no Maracanã, representando o Coxa. Só se teve conta já. Grande Coxa Branca. E para o amigo dele, o Vinícius Carvalho também, quem pediu um abraço. Então, 2 abraços. O Tato Gravena, nosso grande amigo aí, que já se fez presente nessa bancada, e o Vinícius Carvalho. Bom, meu abraço hoje é bem especial. É um torcedor mirim que me abordou dentro do Couto Pereira e eu realmente fiquei muito feliz de saber que a gente alcança públicos que a gente nem sabe que a gente alcança. O nome dele é Gustavo e ele estava lá na arquibancada no jogo do Sub-20, ele me deu um abraço super fofo, eu adorei te conhecer e como eu sei que você assiste todos os vídeos, então ó, tá aqui meu beijo pra você. Um abraço meu também pra você. Eu vou mandar um abraço genérico dessa vez, vou mandar um abraço pra galera do Sub-20, não só pros jogadores, toda a comissão técnica e parabenizar por esse trabalho. Eu acho que, né, não sendo redundante, mas eu acho que eles merecem todos os parabéns e o nosso reconhecimento. Então fica aqui um abraço e agradecimento pra toda a galera do Sub-20 do Coritiba. E vamos falar agora das nossas páginas parceiras, que vocês já sabem, vocês têm que ir lá curtir as páginas. Segue Coritiba e o Insta Coxa. E as nossas redes sociais? Estamos lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então siga lá, sempre @tvcouto e acompanhe a gente lá que sempre tem conteúdo novo na página.
Ficamos por aqui e esperamos aí os 3 pontos. 3 pontinhos. Diretamente de Recife. 3 que vão valer 6, né? 3 pontinhos. Vou chegar livre já no Couto, não livre não, mas... Mais perto de estar livre. Perto de estar livre. TV Couto fica por aqui até semana que vem. Abraço.